Fala, galera! Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal. Vitória ontem importantíssima do Fluminense em cima do Cruzeiro, lá no Mineirão. Vitória fora de casa é sempre importante. Jogar contra o Cruzeiro é sempre difícil, gramado ruim, Mineirão lotado com mais de 50 mil pessoas, time do Cruzeiro muito bem treinado também. Então ontem foi uma vitória convincente para dar mais ânimo ainda pra gente e deixar os nossos adversários cada vez respeitando mais o Fluminense Futebol Clube em 2023. Mas eu admito que a comemoração no pós-jogo, da minha parte pelo menos, ela não foi da forma que eu gostaria que fosse, ou da forma que seria após uma vitória desse tamanho, tá? Por quê? Por causa da lesão do Alexander. A imagem é forte. Vou colocar aqui o vídeo para vocês, vou colocar aqui o que o Diniz falou, mas eu tenho lido e escutado muita coisa de ontem para hoje, e é sempre muito prematuro e muito precoce a gente fazer qualquer tipo de avaliação sem o exame de imagem, sem o diagnóstico. Apesar de eu ser da área, eu não sou fisioterapeuta. Então, o que eu fiz hoje? O que eu fiz aqui? O que eu vou fazer? O que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo? Eu vou trazer a opinião de um especialista, tá? Eu vou colocar aqui já alguns áudios do meu amigo Pedro Henrique. Ele é fisioterapeuta militar da Marinha dos Estados Unidos. Está acostumado a lidar com atleta. Ele também é atleta, fisiculturista. Então, é a área dele. Tricolor de coração, apaixonado pelo Fluminense, assim como nós. Toda vez que ele está no Rio de Janeiro, no Brasil, ele está no Maracanã junto com a gente. Então, ele vai passar aqui um pouquinho do que pode vir a ser essa lesão do Alexander. Além disso, eu fiz uma apuração hoje e trago, digamos que uma notícia animadora, mas que ela só será confirmada com o exame de imagem. Que no momento que eu gravo esse vídeo, 11h41 da manhã, esse exame ainda não foi feito, ou pelo menos não foi divulgado pelo Fluminense. Tá legal? Então, antes de eu começar a passar todas as informações para vocês, eu queria só me apresentar para quem não me conhece, está chegando aqui agora. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, canal feito de torcedor para torcedor. Então, se você se identificar com isso, peço com muito carinho para você se inscrever no canal. Somos mais de 102 mil inscritos aqui, rumo aos 103 mil inscritos. Então, se você puder se inscrever, deixar teu like, compartilhar, você vai me ajudar bastante, tá bom? Tô deixando aqui um presente para vocês também, que é o OneFootball. Todas as notícias do mundo do futebol, tabela, classificação, próximos jogos, vídeo com os melhores momentos de todas as partidas da Série A e B, conteúdo super especial da Copa Libertadores, tudo isso de graça dentro do OneFootball. Se você não baixou, vai aqui no primeiro link da descrição e faça isso agora, tá legal? Vamos lá, pessoal. Vou começar aqui com um vídeo do lance aonde o Alexander se lesionou, tá? Palavras de quem estava lá no pós-jogo, quem estava no estádio, torcedores, tanto torcedores quanto jornalistas, né? Que o Alexander foi carregado para o vestiário, estava chorando com muita dor e deixou o estádio com a perna imobilizada e de muleta. A muleta nada mais é que um instrumento para evitar que ele coloque o pé no chão, sobrecarregue aquele joelho, aumente mais ainda o edema. O joelho dele provavelmente está bem inchado, tá? Devido ali ao impacto que teve, a lesão. Então a muleta, apesar de assustar, talvez o leigo olhe, meu Deus, muleta, perna imobilizada. Aquela perna imobilizada é para deixar o joelho dele duro, a perna dele parada, para evitar qualquer tipo de movimento, até porque não se sabe ainda acertadamente qual é o grau da lesão. O fisioterapeuta e o médico, ele já sabe qual é a lesão, provavelmente. A lesão seria um estiramento do ligamento colateral medial, tá? Como a gente já vê nas imagens agora, vou colocar aqui na tela para vocês, dá para perceber, pessoal, nitidamente, que o Alexander ele faz a falta, tá vendo? E quando ele faz a falta, o jogador do Cruzeiro cai sentado em cima da perna dele. Imediatamente o fisioterapeuta ele já começa a fazer os testes para poder saber qual é a gravidade da... Ó, tá vendo? Rotação lateral, faz o teste de gaveta ali. E o que dá a primeira tranquilizada na gente? É que se tivesse sido uma lesão muito grave, o fisioterapeuta / o médico não teriam autorizado a volta dele a campo, tá? Ele voltou, não conseguiu se manter devido às dores, mas ele foi autorizado a voltar a campo. Então, isso é um primeiro sinal. Mas eu não vou falar mais, não. Eu vou deixar o Pedro Henrique, como eu falei, meu amigo tricolor, fisioterapeuta militar da Marinha dos Estados Unidos, com vasta experiência em casos como esse, passar aqui um pouquinho mais de informações
técnicas para vocês, tá legal? Vamos acompanhar. Fala, Andrezão. Então, o que aconteceu ontem com o atleta Alexander, muito provavelmente o estiramento do ligamento colateral medial do joelho. Né? O teste que foi feito pelo fisioterapeuta no campo, o exame clínico, né? Não tem como a gente ter uma noção, porque eu estava vendo pela televisão, mas pelo atleta ter voltado a campo com autorização do profissional de fisioterapia, significa que o teste deu negativo. Tanto para ligamento cruzado anterior, né, que é aquele, né, mais conhecido pelo pessoal como gaveta anterior, apesar de na imagem parecer sim um excesso de mobilidade. O teste para colateral medial, que ele força o joelho para dentro, né, que a gente chama de teste de estresse em valgo, que justamente detecta uma lesão no colateral medial. A princípio deu negativo também, como eu falei, né, pelo retorno do atleta a campo. E aí, então, André, se for grau 2, cara, de estiramento do colateral medial, vai girar em torno aí de 2 semanas, tá? Obviamente que isso varia muito de acordo com o histórico do atleta, como ele evolui, né, com o tratamento conservador, né, que é o tratamento não cirúrgico, né, só com fisioterapia. E se for grau 3, pode chegar até 6 semanas, tá? Mas acredito que com o filé e com toda a estrutura que o Fluminense tem, deve ficar ali, se for grau 3, deve ficar ali em torno de 3, 4 semanas, vai. Mas isso ainda é muito prematuro, a gente precisa ver como é que o atleta vai estar hoje, né? E é isso, não precisar, eu tô aí. E só mais um detalhe, naquela região ali tem várias estruturas, né? Vários tecidos moles, né? Que a gente chama, que estão interligados, então existe a possibilidade também de ter tido um acometimento não somente do ligamento colateral medial, como também do menisco medial, que está muito próximo da região, e pode sofrer estresse por aquele mecanismo de lesão que o atleta sofreu, que foi aquele estresse em valgo, que a gente chama, né, que é a forçada do joelho para dentro, vamos dizer assim, né? Em abertura do joelho, na verdade. Tá bom? Não sei se ficou boa a explicação. Ficou boa sim, Pedrinho, ficou boa. Muito obrigado pela colaboração. E o que acontece? Sem ele saber, ele deu, né, a opinião dele, fez a avaliação pelo que ele viu, assim como nós, pela televisão. E a apuração que eu fiz agora, galera, nesse momento, 11h47. Eu fiz essa apuração às 11h30 da manhã, tá? Com uma pessoa que está acompanhando o Alexander. E, a princípio, seria um estiramento do ligamento colateral medial grau 2, tá? A princípio, por quê? Isso só vai ser confirmado com o exame de imagem, com a ressonância magnética, tá? Não se sabe se ele já fez esse exame, se não fez, se vai fazer hoje, se não vai. Mas, a princípio, a equipe médica do Fluminense trabalha com uma possibilidade de ser um estiramento, não ruptura, ou seja, seria um caso não cirúrgico, tá? E se for realmente grau 2, é o segundo nível ali. Então, como o Pedro Henrique falou aqui, seria um tempo de recuperação de 15 a 20 dias. Então, isso deixaria o Alexander fora das oitavas de final da Copa do Brasil, mas pela possibilidade de ser uma lesão gravíssima, até com ruptura de ligamento, que aí seria um caso cirúrgico, ele só voltaria ano que vem, eu acho que perder o Alexander por 20 dias é uma situação que dá até pra gente agradecer pelo que poderia ser de pior, tá? Então, a princípio, repito, tudo pode mudar. A equipe médica do Fluminense trabalha, segundo eu fiz essa apuração hoje de manhã, a equipe médica do Fluminense trabalha com a possibilidade de ser um estiramento no ligamento colateral medial grau 2, tá? E aí com possibilidade de lesão nos tecidos moles, pegando uma lesão meniscal, lesão no menisco. Seria cirúrgico, André? Muito prematuro para falar. A princípio, não. Tô falando em relação ao menisco, tá? Estiramento de ligamento nunca é cirúrgico. Cirúrgico é quando tem ruptura, quando ele arrebenta. Aí tem que costurar e colocar ele no lugar. No caso de estiramento, não é ruptura e seria um prazo de 15 a 20 dias. Então o Alexander ele estaria fora dos 2 jogos contra o Flamengo, por exemplo, das oitavas de final da Copa do Brasil, mas poderia se recuperar a tempo, por exemplo, de enfrentar o River Plate lá na Argentina no dia 7. Então, essas são as informações, essas são as atualizações antes do exame de imagem ser feito, tá? Eu contei na live ontem pós-jogo aqui, e posso contar um relato rápido para vocês.
Eu rompi o meu ligamento cruzado anterior em 2012, lá no estádio Newton Santos, famoso salão de festas, comemorando o gol do Fluminense, gol de Fred, de bicicleta, no primeiro jogo da final do campeonato estadual. Lembra? O Fluminense ganhou de 4, do Botafogo lá no Gel. E eu fui pular da cadeira, meu pé escorregou, eu rompi o ligamento cruzado naquele dia ali. Meu joelho ficou muito inchado, eu fui no médico. Ele fez o exame clínico. E nesse exame clínico, a princípio, não tinha sido detectada uma lesão de ligamento cruzado anterior. Mas o médico falou, ó, a princípio você não rompeu. Mas a gente precisa confirmar com o exame de imagem. Me passou o exame de imagem, que é uma ressonância magnética. Fiz a ressonância, onde foi detectada a ruptura do meu ligamento cruzado anterior. E aí eu tive que passar por uma cirurgia. Ou seja, para poder fechar o diagnóstico, somente o exame de imagem. O exame clínico é muito importante, tá? Conforme o Pedro Henrique falou aqui. E dá uma tranquilizada na gente, o fisioterapeuta ter liberado ele para voltar a campo. Se o exame clínico na hora ali tivesse dado uma lesão muito grave, ele jamais teria liberado o atleta para voltar. Voltou, não conseguiu ficar em pé, deu um trotezinho, caiu, muita dor. Mas aí aquilo, né? Dor aguda, a lesão tinha acabado de acontecer. Então, a princípio, seria isso. Um estiramento de ligamento colateral medial, grau 2, tempo parado de aproximadamente 15 a 20 dias, mas isso só será confirmado com o exame de imagem. Então, agora a gente precisa esperar o Fluminense se pronunciar para dizer o que vai acontecer aí com o nosso querido Alexander. Deus queira que não seja nada de grave, que seja realmente só esse estiramento do ligamento e que ele possa voltar aí o mais breve possível para nos ajudar, porque esse moleque é craque. Joga muita bola e se ficar fora por um tempo longo vai fazer muita falta. E dentro do nosso elenco nós não temos o substituto com as características dele, tá? É só você comparar o que o Martinelli fazia, o que o Martinelli entregava ofensivamente e defensivamente e que o Alexander passou a entregar depois que ele virou titular. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. E aí você vai notar a diferença abissal que existe entre um jogador e outro. Não estou falando que o Martinelli é um bagre, que é horroroso, nada disso. Mas o Alexander está um nível acima, bem acima do Martinelli, tá bom? Então vamos torcer para ele se recuperar e voltar o mais rápido possível, tá bom? Assim que eu tiver qualquer outra atualização, eu trago para vocês num vídeo aqui no canal, tá legal? Fiquem com Deus, pessoal. Forte abraço e saudações tricolores.